Darien, onde a natureza devora os fracos. O Darien, fronteira selvagem entre o Panamá e a Colômbia, é um território onde o homem se torna insignificante diante da imensidão da natureza. Nenhuma estrada atravessa sua mata fechada. Nenhum sinal de civilização rompe o rugido constante das águas e o sussurro das árvores centenárias. Para entrar ali, é preciso mais que coragem. É necessário compreender que o Darien não perdoa. Ele devora os fracos, os desavisados e os arrogantes que pensam poder dobrá-lo às suas vontades. Miguel era um desses aventureiros. Não buscava a fama nem fortuna. Buscava experiência, o contato cru com o mundo natural, o teste final de sua resistência. Durante meses estudou mapas, trilhou relatos antigos de exploradores e entrevistas com indígenas que conheciam os segredos daquela selva como se fossem extensões de seus corpos. Porém, mesmo com todo o preparo, ele não poderia antecipar a realidade do Darien. Ao desembarcar no pequeno vilarejo próximo à fronteira, Miguel sentiu o peso do silêncio que precede o encontro com o selvagem. Os moradores o observaram com desconfiança, alertando-o para rios traiçoeiros, animais invisíveis à espreita e a própria selva que parece respirar e mover-se com vida própria. Ele escutou atentamente, acenou, mas havia em seu coração a certeza de que o homem poderia dominar qualquer desafio. O primeiro passo na mata foi o mais revelador. O ar úmido e pesado, impregnado de cheiro de terra molhada e folhas em decomposição, entrou em seus pulmões como um aviso. Aqui, ele não era nada. Cada passo parecia devorar sua energia. O solo encharcado engolia suas botas. Galhos se prendiam em seu corpo, e insetos invisíveis atacavam a pele como pequenos exércitos invisíveis. Miguel sentiu pela primeira vez o verdadeiro poder da selva. Ela não se molda, ela impõe-se. Na segunda manhã, após caminhar por horas sem avistar trilhas claras, Miguel deparou-se com o rio Chucunac, um gigante de águas barrentas e correnteza traiçoeira. Uma travessia parecia simples à distância, mas a força da água quase o arrastou. Agarrou-se a uma raiz escorregadia, sentindo a fúria do rio tentar arrancá-lo dali. Ao se erguer, encharcado e exausto, percebeu que aquela batalha era apenas uma, entre muitas, que o Darien reservara. Enquanto avançava, o ambiente parecia mudar a cada quilômetro. Árvores gigantescas, algumas com mais de 300 anos, formavam um teto natural que filtrava a luz do sol, lançando sombras verdes e douradas sobre o solo. A densidade da vegetação era tal que sons de passos e gritos eram abafados. Miguel sentia-se observado, embora soubesse que muitas das presenças eram invisíveis. Os relatos sobre onças pardas, jacarés e serpentes não eram exageros. Cada som distante podia ser uma ameaça. Cada estalo de galho, um aviso de que não se estava sozinho. Na terceira noite, montou acampamento às margens de um igarapé. A escuridão chegou rápida e completa. Ele acendeu uma pequena fogueira, mas o calor não afastava os sons ao redor. Grilos, rãs, insetos e o chamado distante de aves noturnas, cuja melodia parecia um lamento antigo. Miguel sentiu o medo penetrando em seus ossos. Nunca havia compreendido tão profundamente a vulnerabilidade do homem diante da natureza. O Darien não era apenas mata, era uma entidade viva, consciente, que separava os fortes dos fracos. Durante a manhã seguinte, caminhando com mais cautela, Miguel encontrou os vestígios de outro ser humano, uma mochila rasgada e pegadas parcialmente apagadas. O ar carregava um odor metálico, lembrando o sangue seco. Um arrepio percorreu sua espinha. A selva devorava não apenas fisicamente, mas também o psicológico. Cada passo em território desconhecido era um teste de vigilância, resistência e inteligência. Um erro poderia ser fatal. Ao se aprofundar, descobriu aldeias indígenas escondidas em clareiras, protegidas pela própria selva. Os moradores, com olhos atentos e gestos discretos, viviam em harmonia com o ambiente, conhecendo os atalhos, os perigos e os segredos que os mapas nunca mostravam. Miguel percebeu que, para sobreviver ali,
Era necessário mais que força física. Era preciso humildade, escuta, respeito absoluto pelo ecossistema. A selva não perdoava a arrogância. Uma manhã, ao tentar atravessar uma ponte improvisada de troncos sobre um rio de correnteza intensa, Miguel quase caiu. A madeira estava apodrecida e um passo em falso o teria lançado nas águas barrentas. Ele se apoiou desesperadamente, sentindo a morte roçar seus dedos, e finalmente conseguiu atravessar. A experiência o transformou. Cada respiração era uma lembrança de que a natureza era soberana, e que ele, por mais preparado, era apenas um convidado frágil naquele reino verde e silencioso. O Darien, entretanto, reservava lições ainda mais duras. Durante um dia inteiro de caminhada, Miguel sentiu o efeito do calor úmido, da fome e da desidratação. Os rios não eram apenas obstáculos, mas fontes vitais. Sem água, sem alimento, o corpo humano rapidamente se torna vulnerável. Ele aprendeu a identificar frutos comestíveis, raízes nutritivas e peixes em pequenos igarapés, seguindo métodos que os indígenas lhe mostraram com paciência. Cada refeição era conquistada, não recebida. A floresta, porém, não perdoava deslizes. Em uma ocasião, Miguel foi surpreendido por uma chuva torrencial que transformou o solo em lama escorregadia. Ele escorregou em um declive, roçando contra pedras e galhos, sentindo cortes e hematomas. Mas o perigo maior veio quando percebeu uma cobra coral próxima, observando cada movimento seu. O coração disparou, e a consciência de sua fragilidade se tornou mais clara do que nunca. Ali, no Darien, não havia espaço para descuidos. Cada ação tinha consequências imediatas. O tempo dentro da selva parecia distorcido. Dias e noites se misturavam em uma sequência contínua de desafios. Miguel começou a sentir a solidão do verdadeiro isolamento. O contato humano desapareceu, e ele compreendeu que a vida no Darien era uma batalha constante contra elementos, predadores e contra si mesmo. Cada passo requer estratégia. Cada decisão pode ser fatal. A selva devora os fracos não apenas fisicamente, mas mentalmente. Em uma das últimas semanas, Miguel enfrentou o desafio mais extremo. Uma travessia de pântano. A lama chegava à cintura, os galhos se entrelaçavam, e o calor sufocante drenava suas forças. Ele ouviu o rugido distante de uma onça, o que fez seu corpo reagir com adrenalina pura. A instintiva percepção de perigo tornou-se sua aliada mais confiável. Por dias, ele avançou lentamente, concentrando-se em cada movimento, sentindo a selva pulsando ao seu redor. Ao emergir do pântano, Miguel percebeu que havia mudado. Não era apenas a fisicalidade que o transformara, mas a mente. Havia adquirido uma nova compreensão. A natureza não precisa de guerra para impor sua supremacia. Sua força reside em existir e resistir, em exigir respeito silencioso. O Darien é uma escola rigorosa e implacável, que seleciona apenas aqueles que reconhecem a própria fragilidade e se adaptam. Finalmente, ao alcançar uma trilha conhecida e o caminho de volta ao vilarejo, Miguel sentiu um misto de alívio e tristeza. Deixava para trás um mundo que poucos humanos conseguem compreender plenamente. Um território onde a selva, a fauna e a própria geografia funcionam como um organismo único, e onde qualquer sinal de arrogância ou descuido é punido. O Darien devora os fracos, mas também transforma os fortes. Miguel voltou diferente. Cada cicatriz, cada noite sem dormir, cada travessia perigosa, cada encontro com os habitantes da floresta havia deixado uma marca indelével. Ele compreendeu que o verdadeiro poder do Darien não estava na brutalidade dos rios ou na ameaça de predadores, mas na capacidade da selva de ensinar respeito, paciência e humildade. A natureza, no Darien, é soberana, e aqueles que se aventuram sem reverência se tornam parte da história, não como vencedores, mas como advertência. O Darien permanece lá, impenetrável, eterno e silencioso. Para os que ousam atravessá-lo, oferece não apenas riscos e perigos, mas uma oportunidade de se confrontar com o próprio limite. É uma selva que não aceita arrogância,
que devora os fracos e ensina, através da dor e da sobrevivência, que a natureza é a verdadeira mestra do mundo. A selva se estende por centenas de quilômetros, indiferente às fronteiras humanas. Suas águas, seus rios e igarapés continuam a correr. E as árvores silenciosas e imponentes crescem e morrem sem que ninguém perceba. O Darien não é um lugar que se conquista. É um lugar que se respeita. E para aqueles que têm coragem suficiente, oferece uma experiência única, brutal e transformadora. O contato direto com a selvageria da vida, onde apenas os preparados sobrevivem e os fracos se tornam parte da própria selva, engolidos pela força imparável da natureza.